Mateus, capítulo 9, nós vamos ler 2 versículos. Em Mateus, capítulo 9, verso 35 e 36. Mateus, capítulo 9, verso 35 e 36. Tema deste mês, gente que cura. Gente que cura. Tema deste mês. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Tua palavra, Senhor, viva, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Que pelo Teu Espírito ela tenha a liberdade de penetrar no mais íntimo do nosso coração, Senhor. Que todo coração endurecido possa ser quebrantado essa manhã. Em nome de Cristo. Amém. Se você pensar na tarefa de uma escola, é um pouco óbvio. A tarefa de uma escola é ensinar. Se você pensar na tarefa de uma empresa, talvez fique um pouco menos óbvio, mas você sabe que é gerar lucro, uma indústria, produzir um produto. Tudo isso faz parte da missão de instituições. Mas aqui começa uma questão importante para nós. Qual é a missão da igreja? E aqui eu nem coloco a igreja no mesmo lugar da instituição, mas aqui eu quero pensar nesse agrupamento de pessoas. Qual é a missão da igreja? Porque neste tempo, algumas igrejas começaram a acreditar que a sua missão é o crescimento. E eu não estou falando que é errado crescer, mas estou dizendo categoricamente que a missão da igreja não é crescer. Porque a Bíblia ensina que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Logo, nós não somos responsáveis por fazer com que as pessoas se convertam. Algumas outras instituições começaram a construir a ideia de que a igreja, a missão da igreja é ser relevante socialmente. Mas escolheram caminhos partidários para se utilizar da máquina igreja em uma situação política. Então, a igreja, ela é um organismo político, porque onde há reuniões de pessoas, existe política, mas não partidária. Até nós, como batistas, Martin Luther King vai dizer que a igreja é a consciência do Estado. Mas, quando eu me deparo com esse texto, talvez esteja muito mais explícito qual é a missão da igreja. Porque se você for para o texto de Romanos 8, 29, que diz que aqueles que ele conheceu de antemão, quer dizer, nós, antes mesmo do mundo ser mundo, que Deus nos conheceu de antemão e nos predestinou para serem a imagem de Jesus, a fim de que ele seja o filho mais velho, o primogênito dentre muitos irmãos. Então fica óbvio para nós
que a missão da igreja é ser Jesus. Ou a missão da igreja, ela é encarnacionista. A sua missão como igreja é ser Jesus. A minha missão como a igreja é ser Jesus. E quando a gente começa a olhar um agrupamento de pessoas movidas pelo Espírito Santo, sendo Jesus por onde anda, então a gente começa a vislumbrar a manifestação do reino de Deus. O texto é tão simples. Percorria Jesus as cidades, ensinando, pregando, curando e vendo as multidões com compaixão. O texto é tão óbvio, é tão claro para nós, mas às vezes a gente vai se perdendo. Essa semana eu pensava sobre a igreja ser a resposta. E aí, eu queria partilhar com vocês do que já tem acontecido entre nós. Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião das pessoas que servem na portaria da nossa igreja, conectando a igreja com as pessoas novas. E eu queria partilhar um pouco do que tem acontecido. Nós temos aqui pessoas que quando chegaram até nós, o casamento estava destruído. E começaram a caminhar, a partilhar a vida, a ser expostos ao Evangelho. E as suas vidas começaram a ser curadas. Começaram a sair do egoísmo existencial presente no nosso tempo. Na semana passada, eu partilhei aqui com os meus irmãos. Nós tínhamos pessoas adoecidas. Nós tínhamos pelo menos 2 ou 3 famílias adoecidas com câncer. Uma família, um garotinho de 8 anos mais ou menos. A outra família, a moça não é crente, com câncer de mama, completamente desesperançada, chorando compulsivamente, sendo abraçada, acolhida. Nós temos aqui entre nós, e eu continuo acreditando nos milagres de Jesus, e é muito interessante você ter na mesma comunidade de fé, uma família que orou e que aconteceu um milagre e que hoje tem vários filhos, porque a mulher não podia ter filho. E nós temos famílias orando para que possam ter filhos, ou sendo curados da impossibilidade e da aceitação da possibilidade de não ter filhos. Nós temos aqui entre nós pessoas que eram completamente entregues às drogas. E nós temos aqui gente curada, gente que está há mais de 10 anos sem o uso de substâncias. E nós temos aqui entre nós pessoas que ainda usam, mas que estão sendo acolhidas, abraçadas e que caminham com a gente sem o preconceito. E por que eu estou partilhando isso tudo? Porque você está sentado do lado de pessoas que você não conhece a história, mas eu queria te dizer que isso está acontecendo aqui entre nós. Estava partilhando outro dia, tem um testemunho muito bonito de algo, que é uma pessoa aqui entre nós, que tinha ideação suicida, não só teve a ideação suicida, mas praticou a tentativa por pelo menos umas 3 vezes, e que hoje está bem entre nós. E aí eu fico pensando, qual é a missão da igreja e qual é a nossa responsabilidade diante de tudo isso que está acontecendo entre nós? Porque eu acho um desafio ser Inova.
ser Igreja Batista Nova. Eu acho um grande desafio a proposta que nós temos como igreja. É um desafio de se autossustentar mesmo. Como eu vivo falando para vocês, nós não somos uma igreja popular. Nós não nascemos para ser uma igreja, talvez das multidões, porque o que se tem oferecido por aí é um evangelho misturado com água. Tem sido hoje oferecido, em nome do crescimento de igreja, uma mensagem deturpada de Jesus. E ao mesmo tempo que você vê grandes multidões aderindo a alguns movimentos, você vê também uma massa de decepcionados com a igreja. E essa massa de decepcionados com a igreja é uma massa de pessoas que ouviram dentro da igreja uma promessa que não se cumpre. Então, o que eu queria partilhar com vocês, dentro de tudo isso que eu estou dividindo, qual é a missão da Igreja Batista Nova, e aqui não instituição, eu estou falando aqui, qual é a missão do Petrone e da Ana, qual é a missão da Denise, qual é a missão da Dani, qual é a missão da Eloir, qual é a missão do Breno, qual é a missão do Evangelho a partir da Andréia, qual é a missão? É sobre isso que para mim é urgente, e eu gostaria de partilhar não só hoje, mas durante todo esse mês. Como se manifesta o reino de Deus? A primeira coisa que eu queria destacar nesse texto é que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Jesus percorria. A missão de Jesus é ativa. Jesus não está parado como uma instituição que fica parada e as pessoas vêm até ela. Porque se você começa a entender igreja, e se você vai lá no Google e escreve igreja, e você vê um prédio, logo você acha que a sua missão é estar aqui no domingo parado. Mas a missão de Jesus, ela é ativa no mundo. Ele percorria, ele andava, ele era proativo. E a sua missão, ela é ativa no mundo, ela não é passiva. Então, estou sabendo aí que tem um irmão novo fazendo Uber. O Uber é uma forma disfarçada da chegada do reino de Deus. Porque num determinado momento, a sua história vai surgir. E é linda a sua história. E de repente, alguém que precisava ouvir aquela história, se encontra com um agente estiloso, old school, do reino de Deus. E ele fala: cara, eu estou aprisionado nas drogas. E você é o testemunho vivo. Ou você vai estar conversando com alguém que passou pela experiência do divórcio. E você vai falar assim, a pessoa vai te falar: eu não acho que é possível sobreviver a isso. A pessoa está destruída. E você vai com a autoridade do nome de Jesus falar assim: pois é, eu sobrevivi. Eu não só sobrevivi, mas comecei a encontrar sentido na minha vida a partir do sofrimento. E o reino de Deus se manifestou na minha vida a partir disso. A partir desse sofrimento. Tem pessoas aqui nessa comunidade que estão lidando com a depressão. Algumas delas superando, inclusive. Que estão lidando com o luto. E algumas delas superando. E você que se identifica com o que eu estou falando, você a partir de hoje, você é um agente ativo no mundo, do testemunho claro. Você é um agente ativo do reino de Deus.
E aí eu quero colocar dentro do contexto que Jesus fala que quem não abrir mão de pai e mãe por amor de mim não é digno de mim, ou que o reino que alguém juntou tesouros num celeiro e disse: regala-te, desfruta, porque você guardou para sua alma por muito tempo. E ele fala: louco, essa noite vão te pedir a sua alma, o que você tem preparado? O que ele está dizendo é que você não foi colocado no mundo para sustentar a sua família, você não foi colocado no mundo para comprar uma casa, você não foi colocado no mundo para trocar o seu carro, você não foi colocado no mundo para ser bem sucedido, você não foi colocado no mundo para ter títulos. Isso é secundário. É bom, é importante, mas isso é secundário, porque o seu chamado e a sua vocação é ser um agente ativo do reino de Deus, onde quer que você esteja. Isso é libertador, sabe por quê? Nas rodas de debates entre os psicanalistas, o que mais se tem ouvido é que a grande doença do nosso tempo se chama narcisismo. E não é só uma doença, uma enfermidade que abate pessoas, ela é um movimento comunitário, porque as pessoas se tornaram extremamente egoístas, autocentradas, justamente porque não tem sentido para a sua vida, e aí na falta de sentido para a sua vida, elas compram, ganham. Mas quando você se torna pertencente ao reino de Deus, você ganha uma missão que ela é mais importante que você, que já existia antes de você, que vai continuar existindo posteriormente a você. Você ganha sentido para a vida. E eu não estou falando de sentido para a vida de você frequentar uma igreja no domingo, não. Eu estou falando sobre a sua missão e a sua vocação. Jesus precisava passar por Samaria. E ele parou numa cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho. E ele parou por causa de uma mulher. Sabe o que é interessante? Ele não curou fisicamente aquela mulher. Ele não colocou a mão e aquela mulher passou a ver, ou ele colocou a mão e aquela mulher passou a ouvir. Não é esse tipo de cura que Jesus manifestou nessa mulher. Só que quando essa mulher entendeu o que era o evangelho do reino de Deus, e aí fica a prova para você, isso aí está no evangelho de João capítulo 4, diz que ela sai disparada, e ela deixa o seu cântaro. Quer dizer, ela foi com um cântaro para pegar água, mas ela encontra o reino de Deus, que é muito maior, e ela esquece o seu cântaro, e ela volta. E diz que um povoado, uma cidade inteira, escuta do evangelho e se converte ao evangelho, e no final, eles começam a dizer assim: agora não é mais por aquilo que você está falando, mas os nossos olhos veem que esse homem é o Filho de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus teve um impacto na vida dessa mulher, que ela não podia conter para si mesma, e ela começou a partilhar, e a dividir. Então ela sai do seu narcisismo, ela sai da necessidade de ser o centro, e Jesus passa a ser o centro. Então, o que é o narcisismo? O narcisismo é a sua necessidade de ser vista, é a necessidade de que as coisas precisam acontecer do seu jeito, é uma dificuldade de ouvir o outro. Isso é narcisismo. Narcisismo é a dificuldade de ver algo além do seu ouvido. Tem o narcisista que ele acha que ele é melhor do que as outras pessoas, mas tem o narcisista também, que é aquele que acha que é pior de todas as pessoas, que ele é uma vítima, que ele é coitadinho. Oh vida, oh céus, eu preciso de ajuda. E aí ele vai para a igreja só porque ele precisa ser visto. Mas quando você encara e é impactado pelo reino de Deus, você já não é mais o centro, porque Jesus passa a ser o centro. E Ele te liberta do narcisismo, porque agora você tem uma missão para fazer, que é algo além de você.
E você pode falar assim, mas Deus vai usar uma porcaria de gente como você é? Acaso pode vir alguma coisa boa de Suzano? Acaso pode vir alguma coisa de Ferraz de Vasconcelos? Ferraz de Vasconcelos, né? Ferraz de Vasconcelos? Itaquá, não, Itaquá não pode, estou brincando. Acaso pode vir alguma coisa boa de Itaquá? E alguém diz, vem e vê, porque Ele está transformando você. Alguém com uma família como a minha, Jesus poderia, a partir de uma família como a minha, porque você não sabe como o meu pai era, o meu pai bebia, o meu pai... E aí Jesus fala, esse é o grande milagre. Talvez um dos grandes milagres do reino de Deus é a gente ter essa inversão da missão e sair desse narcisismo estruturante da nossa sociedade. A partir do reino de Deus, a gente não é mais vitimazinha, porque Deus é muito bonito, porque o nome da nossa série é Gente que Cura, porque gente ferida, fere, e gente curada, cura. E é muito bonito a gente ver esse movimento, porque aqui entre nós está acontecendo. Gente curada, cura. Eu acho que eu faço parte disso, sabe por quê? Porque há 5 anos atrás, eu falei, se Deus quiser, eu nunca mais entro numa igreja. Se for para entrar numa igreja, eu vou entrar para levar meus filhos. Porque igreja é lugar de gente ruim. Era isso que eu pensava, gente. E hoje, vocês me curaram. Do mesmo jeito que aparece lá em Lucas 22, que Jesus desejou tomar a ceia com os seus discípulos. Eu desejo estar com vocês. Sabe qual que é o mês mais xarope para mim do ano? É o mês de julho. Porque vocês tudo vão viajar e vocês deixam eu aqui. E eu fico carente, porque eu falo, poxa vida, o que mais tem aqui é professor e professora. Tudo rico, da rede pública de São Paulo. Aí os caras, tudo vão viajar, tem 2 férias por ano. Eu já entrei em contato, viu, pastor João Batista, com o sindicato dos pastores, porque nós queremos também 2 férias por ano, porque esse povo da educação tem 2 férias por ano. E aí eu falo, não, porque eu desejo estar com vocês. Gente, isso é um milagre, gente. Eu não queria. Foi o Espírito que nos trouxe aqui? Foi. Mas hoje eu tenho alegria de estar aqui com vocês. Eu tenho alegria de ver meus filhos crescendo entre vocês. E eu tenho alegria de, às vezes, olhar para uma rede social e ver um casal que estava se separando, agora postando juntinhos lá. Eu falo, meu Deus, o Senhor faz uns milagres mesmo. O Petros é o cara mais zoado dessa igreja, porque é o cara mais amado dessa igreja. Ele virou um verbo. O cara deu uma petronada hoje. Cara, você já ouviu a história desse cara? Porque no domingo à noite, entrou um homem aqui, falando que foi criado no evangelho, mas que estava nas drogas e nos vícios e tudo. E desse jeitão old school dele, ele começou a falar. E aí eu comecei a ficar todo arrepiado, porque eu falei assim, cara, essa é a chegada do reino de Deus. A gente aprendeu com os católicos a rezar o Pai Nosso, mas vocês não percebem algumas vezes que a gente aprendeu uma pausa para respiração que está errada. Que é assim, ó. Venha a nós o teu reino, aí você respira. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, aí você respira, está errado. Eu vou te ensinar a orar o Pai Nosso, é assim, ó. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Porque quando o reino de Deus é estabelecido na terra, a vontade de Deus, a realidade do reino de Deus, ela se estabelece a partir de nós. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Entenderam a diferença? Não é separado, é junto, porque o reino de Deus, ele aparece quando a vontade de Deus é feita em nós, e ele começa um processo de cura e de restauração em nós. E é por isso que é gente que cura.
vezes eu tenho vontade de chorar e rir ao mesmo tempo. Eu acho que a Inova é a igreja dos valentes de Davi. Deus juntou tudo que era esquisito e trouxe para cá. Mas é lindo ao mesmo tempo. É lindo, cara. Vocês estão achando que eu estou zoando? É engraçado o jeito que eu falo, mas é lindo. E pior que eu nem falei para vocês rirem. Estava pensando no tesoureiro da minha igreja. Se você há 30 anos atrás encontrasse o tesoureiro da minha igreja, era um cara maluco andando de bicicleta, BMX. Sabe aqueles caras, cai, machuca, cabeludo, da periferia. Você já ouviu a história dele? Você já descobriu como que ele veio parar aqui? É lindo de ver. E aí eu me lembrei, já saí do texto, né? Preciso voltar para o texto, que é só a parte ativa. Porque eu me lembro a missionária batista que mais encheu meu coração de caminhar perto, chama-se Analzira Nascimento. E ela vivia falando, tinha uma frase que ela influenciou muitos jovens, ela falava assim: Deus não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Então eu entendi o significado de oração com a Analzira, que é mais ou menos o seguinte: aqui nós temos frequências de rádio, mas a gente não consegue ouvir, a não ser que você tenha um rádio. Porque se você tiver um rádio, você consegue captar a frequência, e aí você consegue ouvir o que alguém em algum lugar está falando, não é isso? Ok. A gente ora para ser receptáculo como rádios, porque a vontade de Deus, ela está sendo manifesta no mundo. Mas quando eu oro, eu falo: Deus, eu quero te ouvir. O que o Senhor quer na minha vida? O que o Senhor quer produzir em mim? O que o Senhor quer fazer a partir de mim? Então eu me torno como um rádio que está captando a frequência de Deus. E aí eu saio desse egoísmo idiota, dessa sociedade contemporânea, e eu vou para uma dimensão, uma realidade muito maior, que é a realidade do reino de Deus. Que eu não preciso ser o centro. E está tudo bem não ser o centro, porque Ele me ama, e isso me basta. Então a missão é ativa, ok? Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando para quem? Ensinando para quem está perdido, gente. Ensinando para quem não sabe viver a vida. Ensinando para quem está fora da casinha. Ele está ensinando. E a sua missão é ensinar. Ensinar seus filhos também. Mas não só seus filhos. Então você não vem para essa igreja para ensinar o seu filho, porque isso seria egoísmo. Eu venho para a minha igreja porque o meu filho precisa de Jesus. Não. Porque a nossa missão é ativa. Você vai ensinar a todos que passarem pelo seu caminho, a todos os perdidos. Você vai ensinar. Você vai ensinar o que é o Evangelho. O Evangelho significa as boas novas do reino de Deus. Acho magnífica a oração, o Sermão da Montanha em Mateus 5. Porque ele fala: bem-aventurados os que choram. Mas por quê? Porque eles vão ser consolados. Bem-aventurados os puros. Por quê? Porque eles vão ver a Deus. Aquele que não se tornar parecido com uma criança não pode ver o reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque deles é o reino de Deus. E o Evangelho é essas boas novas que nos curam e a gente vai curando outras pessoas, que vão nos libertando enquanto a gente vai libertando as outras pessoas. Vou repetir pela 1000ª vez: quer ser infeliz? Seja um narcisista. É a fórmula mais rápida para você se tornar infeliz. Seja um vitimista.
É a fórmula mais rápida para você se tornar infeliz. Quer encontrar a alegria que está no coração daquele que conhece a Jesus, que nós cantávamos há 40, 50 anos? Não é alegria, não é essa alegria, é a paz de alma, paz de espírito. Saia do seu narcisismo e encarne a missão que existe no reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a realidade onde Jesus é o rei. E se Ele é o rei, nós somos súditos. Isso é o reino de Deus. Reino de Deus não é uma placa de igreja. Outro dia, uma querida amiga estava se mudando. Ela estava indo para João Pessoa, na Paraíba. Primeiro eu tive que lidar com a minha inveja, porque, lá não faz frio, praia o tempo todo, o melhor sotaque do Brasil, as melhores histórias do Seu Lunga, enfim, volta para a terra. Ela falou: que igreja eu procuro? Igreja Batista? Eu falei: não. Igreja Assembleia de Deus? Eu falei: não. Ah, então para presbiteriana. Eu falei: muito menos, estou brincando. Eu falei: é a igreja onde Jesus é o centro e existe a capacidade de amar e de perdoar. Porque pode ser que você chegue lá e na igreja batista não esteja assim, mas no presbiteriano esteja. Ou pode ser que você chegue lá e a presbiteriana não esteja, mas a igreja Assembleia de Deus esteja. E eu vou te falar que os usos e costumes é o que menos importa hoje em dia. Porque uma igreja em que não há graça, misericórdia, perdão, cura, não importa a placa. Não é uma instituição inflada de gente. Não é uma instituição que tem dono. Que é uma coisa que eu tenho birra, é a igreja que tem dono. É a família rica, sempre é a família rica, Sempre tem uma família influente na igreja. Graças a Deus aqui a gente não tem. Não sei se é graças a Deus, é porque a gente não tem rico aqui, Então a gente não tem isso porque a gente não tem rico. Mas a gente não tem isso, cara. Eu vivo falando, e é muito libertador viver assim, que eu não sei quanto você entrega de dízimo e oferta, porque eu abri mão há muitos anos. Eu falei assim: cara, eu quero tratar da mesma forma aquele que não contribui, aquele que contribui com 10, aquele que contribui com 1000, porque o reino de Deus não é feito de faixa social. Nós estamos nos tornando essa comunidade em que pessoas são tratadas exatamente iguais, negros, brancos, orientais. Nós temos oriental que ri, que é gente boa, que é engraçado, que não é toda séria, Porque tem sido manifesto o reino de Deus entre nós. E por que eu estou falando isso, se já está tudo isso acontecendo? Porque o meu desejo é que você saia daqui hoje falando: Deus, não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Porque se eu não estou vendo isso, eu quero ver. E se eu estou vendo, mas não estou participando, eu quero participar disso que está acontecendo. E ele curava. Sabe por que ele curava? Porque a igreja evangélica começou a resumir a sua missão no pós-morte. E é como se a manifestação do reino de Deus só fosse acontecer depois da morte. Mas Jesus chegava e o reino de Deus vinha com ele, quando ele tocava num leproso. E aqui eu quero destacar que ele tocava, ele curava fisicamente, mas ele curava a sua dignidade. E no caso da mulher samaritana, ele nem precisou curar. Ele só apresentou a realidade do reino de Deus. Maria de Magdala, de repente se tornou uma seguidora ativa. Lázaro já era melhor amigo de Jesus antes mesmo de ressuscitar, minha gente.
E Marta e Maria estavam numa treta de quem ia trabalhar na casa dela. Porque todos os discípulos de Jesus, eu falei que aqui na nossa igreja é igual os valentes de Davi, que só tem gente esquisita. Mas olha para os discípulos de Jesus. Eles andavam 4 anos com o mestre. Um negou, outro traiu, e eles ficavam brigando o tempo todo entre eles, para saber quem era o maior no reino de Deus. E aí eu dou graças a Deus, porque eu sei quem eu sou, e que eu não sou perfeito, eu sei de todas, tenho consciência das minhas imperfeições, e eu nem quero ser um pastor perfeito para vocês, mas é muito bonito de você entender que o reino de Deus chega para nós, e Ele nos aceita assim, Ele nos ama assim, Ele desejou cear com a gente assim. Pode até ser que você mude, e eu desejo que você mude, mas eu queria dizer para você que Ele não está esperando você mudar para te amar, porque Ele já te ama assim. E essa é a grande loucura do Evangelho. Ele já nos ama assim. Onde o reino de Deus chega, os esquecidos são lembrados. Onde o reino de Deus chega, quem é tomado pela culpa é liberto. Onde o reino de Deus chega, aqueles que eram inimigos aprendem a conviver, aprendem a se perdoar, aprendem a se amar. Onde o reino de Deus chega, nós somos iguais. Onde o reino de Deus chega, os solitários fazem parte de algo maior. Essa é a chegada do reino de Deus. Ele restaura como um todo. E eu quero concluir, porque eu percebi que eu me empolguei. A missão da igreja é, a partir de nós, possibilitar os sinais do reino de Deus. Existe uma tensão entre o já e o ainda não. Jesus era a chegada do reino de Deus. Haverá um tempo em que Ele há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e que a implementação da plenitude do reino de Deus será vista por nós. É quando Ele vai tomar a ceia conosco, lá no reino do seu Pai. Vocês se lembram disso? Agora, enquanto nós não vemos a plenitude, os sinais do reino estão entre nós, gente. Estava brincando com o Rondi. O Rondi falou, cheguei atrasado mais uma vez. Eu falei, é claro, é você, se não fosse você. Se chegasse na hora, não é você. Porque é mais um presepeiro entre nós aqui. Através desse presepeiro, centenas de crianças estão sendo abençoadas ali na favela São Rafael, em Guarulhos. Inclusive, semana que vem, se alguém quiser se voluntariar. Através de um presepeiro, deprimido como eu, pessoas estão saindo da depressão. Isso sim é Pentecostes. Isso é Pentecostes. Pessoas vindas de todos os lugares. Pessoas vindas de todas as linguagens, tribos, línguas, estavam reunidos em Jerusalém. E o Espírito vem e sopra, como um vento impetuoso. E de repente, eles começam a se compreender, cada um na sua própria língua. E eles são cheios do Espírito de Deus. E em Babel, que eles estavam sendo espalhados pelo mundo por causa do egoísmo deles, porque eles estavam arrogantes, querendo construir uma torre que chegasse até o céu. Em Pentecostes eles estão reunidos em nome de Jesus, na humildade do reino de Deus, e Deus começa a multiplicar pessoas a partir deles, mas curar pessoas a partir deles, e é uma loucura tão grande que eles começam a olhar e falar assim, esses homens estão embriagados. Sim, embriagados do Espírito. E é muito doido como a Bíblia é tão clara e como às vezes a gente complica. Não vos embriagueis do vinho que há dissolução, mas sejam cheios do Espírito de Deus. O que ele está dizendo não tem a ver com vinho, gente. Ele está falando assim, como alguém é cheio do Espírito a ponto de parecer embriagado, sejam cheios do Espírito. Sejam cheios do Espírito, para que por onde você passar, a manifestação do reino de Deus seja perceptível. Agora, você precisa de uma cura?
Eu sei que Deus pode te curar. Ele pode te curar de ambas as formas. Ele pode te curar fisicamente? Pode. Mas às vezes a sua cura é na alma. Eu estou caminhando perto de uma pessoa que precisou viver a realidade do câncer para voltar a viver. Estava morto. Agora está com câncer no seio. E voltou a perceber o valor da vida. E aí quer lutar pela vida. O meu desejo é que você não precise enfrentar isso tudo para você perceber como é bom pertencer a Jesus e como é bom viver a realidade do reino de Deus. Mas eu queria te lembrar que você tem uma missão. Você não nasceu para você mesmo. A sua vida não te pertence. A palavra servo quer dizer escravo. Como Paulo disse, eu fui vendido como escravo. É uma escravidão que nos liberta, mas nós somos escravos de Cristo. Nós não vivemos para nós mesmos. Agora, quando você entender qual é a sua missão, e encontrar sentido na sua missão, você vai ser o crente mais pentecostal, na literalidade do termo pentecostal. Não é dar glória a Deus alta, nem sair dando pirueta. Seja cheio do Espírito. Feche teus olhos, eu quero orar por você. A gente está pregando gente que cura, Senhor. E já houve o tempo em que eu precisei pregar sobre gente que cura, porque a nossa igreja estava adoecida. Mas que bom é poder pregar sobre gente que cura, percebendo as curas que o Senhor tem feito entre nós. Tem tantas, eu poderia contar várias histórias aqui, de coisas que o Senhor já tem feito, da obra que o Senhor já está fazendo entre nós. Mas eu sei que nem todos ainda compreenderam. Eu sei que muitos de nós ainda estão presos na sua vaidade, no seu egoísmo, no seu jeito enrijecido de ver a vida, na sua arrogância de se achar melhor do que os outros, ou pior, na sua baixa autoestima de achar que é sempre vítima. Ah, Deus, que o seu Pentecostes aconteça entre nós e a partir de nós. É muito bom ver o que o Senhor está fazendo. Me dá paz ao coração, de que apesar dos tropeços e dos nossos vacilos, o Senhor continua a agir a partir de nós. Que sejamos sinais do teu reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Manifeste-se, Espírito Santo de Deus, não só aos domingos, mas na segunda-feira, e na terça, e na quarta, todos os dias. Que o Cristo seja visto, andando pela cidade de Suzano. Que o Cristo seja visto, lecionando aulas. Que o Cristo seja visto nas padarias e nos açougues e nas farmácias e nas empresas. Que a manifestação do reino de Deus chegue a CPTM. A manifestação do reino de Deus venha no Uber, na carona do Uber. Venha a nós o teu reino, Senhor, é o que clamamos. Maranata, vem. Vai para Dó maior. Pai nosso